Atos capítulo 4, o versículo 12, o versículo bastante conhecido, que diz assim a palavra de Deus: E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer por mais esse privilégio de estarmos essa noite na tua casa, na tua presença, e de ouvir a tua palavra, que renova, fortalece a nossa fé. Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e é uma fonte inesgotável para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, eu me coloco nas tuas mãos como instrumento. Senhor, declaro a minha total dependência de ti, como nós louvamos aqui nessa noite, que eu diminua, que o Senhor cresça. Ó Deus, dá a revelação daquilo que o Senhor quer falar à tua igreja. Ó Deus, perdoa os meus pecados, meus erros, minhas falhas, enche-me com teu Espírito Santo, e que assim possamos estar sensíveis a ouvir a tua voz. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Esse versículo é um versículo muito conhecido. Pedro, em um momento no qual ele tinha passado dificuldade, aperto, humilhação, prisão. Pedro, ele faz um lindo discurso, o qual fez com que ele viesse a ser preso. Cárcere, prisão, algemas. E depois que ele é solto, ele é indagado mais uma vez pelo que tinha acontecido, e já vamos falar sobre isso. E ele faz essa declaração tão objetiva, tão clara para as nossas vidas. Ele diz diante de todos ali, diante das autoridades, diante do povo, diante dos anciãos, como registro, versículo 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Ele vai declarando, ele vai falando algumas palavras. E eu inicio as suas palavras nesse momento, com esse versículo, claro, objetivo, que ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, o qual importa que sejamos salvos, nenhum outro nome dado entre os homens, que vem trazer a salvação. O nome de Jesus é o nome que está acima de todo nome. São várias passagens, são vários versículos. Poderíamos citar, trazer aqui nessa pregação, mas nós não vamos falar do nome de Jesus simplesmente. Nós vemos lá em Filipenses, o nome que está acima de todo nome é o nome que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus, Ele nos comissionou a ir, a pregar, a expulsar demônio, a pedir no nome dele, que pedir ao Pai em meu nome, isso ele ouvirá, dará, abençoará. Só que eu quero falar desse contexto. Pedro, ele está falando do nome de Jesus no tocante à salvação, e não há outro nome, não há outro caminho. Jesus ensinou isso, João capítulo 14, versículo 6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas para entender um pouquinho do que Deus quer falar às nossas vidas nessa noite, Pedro, ele tinha saído da prisão, por quê? Porque estava preso. O que fez com que ele viesse a ser preso? Se você voltar alguns capítulos, Atos capítulo 3, Pedro e João estavam indo para o templo para orar, para falar com Deus na hora nona, 3 horas da tarde. Conhecemos, sabemos que a hora judaica começa às 6 da manhã, então primeira hora às 6 da manhã, então a hora nona, 3 horas da tarde, Pedro e João estavam indo ao templo para orar, e era colocado ali na porta do templo um homem pedindo esmola, um homem que tinha ali limitações, um aleijado pedindo esmola de qualquer valor. E Pedro e João, conhecemos essa história tão linda, olha para ele e diz: olhe para nós,
aquele homem, né, necessitando, esperando receber uma esmola, esperando receber algo que iria suprir as suas necessidades momentaneamente. O que ele escuta de Pedro e João? Não tenho prata, não tenho ouro. O que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. O livro de Atos é um tratado sobre oração. Nós vemos, desde o início da igreja primitiva, como eles oravam e como eles zelavam e criam no nome de Jesus. Era um coxo colocado ali, sem esperança. A única esperança que ele tinha era receber uma esmola de qualquer valor, receber ali um pão, receber ali de repente. Mas agora, diante de Pedro, diante de João, ele recebe algo que mudou a vida dele. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, como diz o versículo 6 do capítulo 3. Olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho na minha vida, isso eu vou te dar, eu vou te abençoar. Eu tenho é o nome de Jesus. Levanta no nome dele, levanta-te e anda. E era alguém conhecido. Esse homem era conhecido porque era um local movimentado e todos os dias ele era colocado ali para esmolar, era humilhado, longe da sociedade, era alguém necessitado, porque essa enfermidade era vista por muitos como, maldição, como pecado, provinda de, era um contexto muito triste na vida desse homem. Então Pedro e João, eles declaram em nome de Cristo Nazareno, anda! Então eles pegam esse homem pela mão e na frente de todos o milagre acontece, porque aconteceu no nome de Jesus. E aquele homem de pé, ele se coloca em pé, dá um salto e vai para o templo glorificar e exaltar, adorar o nome do Senhor, vai com eles. Aquele que outrora esmolava, aquele que outrora ficava necessitado, pedindo, agora ele está de pé, ele está curado, ele está com a vida mudada, transformada, e é isso que Jesus faz em nossas vidas. No nome de Jesus você pode ter a sua vida mudada, modificada. Em nome de Jesus, o milagre pode e vai acontecer. Não necessariamente como nós pedimos, não necessariamente como nós muitas vezes almejamos, mas o ouvir da nossa oração. A nossa oração chegar ao trono, no nome de Jesus, já é uma bênção, já é um milagre, e você pode ter a paz no seu coração, você pode descansar o seu coração, porque a sua oração chega ao trono. Então esse era o contexto. Diante de todos, fizeram ali um bem a uma vida. Através do nome de Jesus, o milagre aconteceu. Só que infelizmente, invejosos, religiosos, fariseus, saduceus, hipócritas, que se preocupavam mais com religiosidade, negaram a Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, essa para a nossa vida, essa pedra é Jesus, para nós é a pedra principal. Nós estamos aqui porque nós adoramos, nós servimos o nome de Jesus. Então o que acontece? À vista desse milagre, Pedro, diz o versículo 12 do capítulo 3, se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negaste perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Então o povo, quando o milagre aconteceu, o povo ficou atemorizado, começou a olhar para Pedro e para João. E nós sabemos que a glória de Deus, Deus fala, a minha glória não darei a outra. Então Pedro e João, eles falam, olha, por que vocês estão olhando para nós? Como se fossem nós, pelas nossas próprias forças, que tivéssemos feito esse milagre. Então ele começa a falar, olha, Deus glorificou Jesus Cristo a quem vós negastes.
E ele vai trazendo ali a história, nesse discurso de Pedro, não lerei todo ele, mas nesse discurso ele vai trazendo ali, olha, vocês negaram diante de Pilatos, vocês negaram a Cristo, curando todo tipo de enfermidade, ressuscitando, ensinando amor, ensinando salvação. Vocês negaram, vocês crucificaram. Então Pedro, ele traz uma palavra verdadeira, mas dura. E ele vai dizendo, olha, matastes o autor da vida, versículo 15, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, pela fé, em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Você crê no nome de Jesus? Então comece a preparar o seu coração. Quem crê no nome de Jesus tem bênçãos para aqueles que creem no nome de Jesus. João capítulo 1, versículo 12, quem crê no nome de Jesus, reconhece a Jesus Cristo, recebe o poder de serem feitos filhos de Deus. Se você crê no nome de Jesus, você tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Você naquele grande dia vai receber a coroa da vida, a coroa da vitória, que está preparada para todos aqueles que amam a Ele. E aqui nós vemos, então, Pedro ele fala, olha, vocês negaram, mas aquilo que vocês negaram é pela fé, no nome de Jesus, que esse nome fortaleceu a esse homem que outrora era coxo, aleijado, faltava algo, era necessitado. E é o nome que Jesus que o fortaleceu, e esse mesmo nome que agora que vocês negaram, deu a este saúde perfeita, por meio de Jesus, esse homem, que ao olhar humano não tinha solução, ao olhar humano estava fadado a ter a sua vida na sarjeta, na miséria, e mendigando, esmolando. Mas para o nosso Deus não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. Não olhe para uma situação e ache que é impossível de mudar. Deus muda de uma maneira sobrenatural. É no nome de Jesus que esse homem, outrora doente, outrora paralítico, agora ele recebe saúde perfeita. O que Deus vai fazer na minha vida, o que Deus faz na sua vida, na sua casa, na sua família, é perfeito, é completo, não é pela metade, não é algo que vai ficar te deixando com dúvida, é completo. E é no nome de Jesus, ele fala, Pedro, para todos aqueles que estavam observando, para o povo, fala para, não vai temer, né, os religiosos, os escribas, os fariseus, não vai temer o ancião. Ele fala a verdade, aquilo que ele cria, aquilo que ele acreditava. E ele declara diante de todos, aqueles que vocês rejeitaram, aqueles que vocês crucificaram, aqueles que em detrimento vocês escolheram Barrabás, agora é no nome dele que os milagres estão acontecendo. É no nome dele que esse homem recebe a saúde perfeita. E Pedro faz esse lindo discurso, ele continua dizendo, versículo 17, agora, irmãos, eu sei que fizeram por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Então Pedro, ele não perde a oportunidade, independentemente de qual seria a reação. Ele prega a verdade. Estão vendo o milagre? O povo estava atônito, o povo estava temeroso. Aquele que era conhecido por rastejar, por ser paralítico, por ser coisa, agora está de pé, estava no templo glorificando e exaltando a Deus. E aí Pedro vai falar, arrependei-vos e convertei-vos. Lembra de como João Batista começa o ministério, de como Jesus começa o ministério? O que eles começam pregando? Bênção, salvação. Eles começam pregando arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quer bênção, quer milagre, quer cura, quer saúde perfeita.
tem que ter um processo. Esse processo, primeiro passo, arrependimento, conversão, se humilhar na presença de Deus, buscar a Deus de toda a sua alma, de todo o seu coração, buscar a Deus de todo o seu entendimento, amar a Deus de todas as suas forças. E quando nós buscamos, encontramos. Falamos aqui no domingo passado, buscamos e encontramos. Pedimos e será dado. Deus fala isso, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, assim diz o Senhor. Falamos aqui domingo passado. Então Pedro, ele vai pregar, ele vai trazer esse sermão, vai trazer, essa pregação diante do povo, para todos, e não vai falar aquilo que o povo queria ouvir. Ele vai pregar arrependimento. Ele vai dizer: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados. Somos pecadores. Vocês que estão, Pedro está dizendo, vocês estão balizados apenas em religiosidade. Precisam fazer parte do reino de Deus. E o que acontece? Aonde Pedro e João vão parar? Na cadeia. Continuando a leitura, ele traz ali todo esse sermão, não lerei ele todo, mas diz o capítulo 4, versículo 1, falavam eles ainda ao povo, Pedro e João, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Ele pregou com autoridade, cheio do Espírito Santo, operaram um milagre, mas foram parar na prisão. Muitas pessoas desistem, desanimam da vida cristã, da caminhada cristã, por coisas tão pequenas. E vemos aqui Pedro e João, como também lá na frente, Paulo e Silas, louvando e orando ao Senhor na prisão. E eles foram ali para a prisão, cárcere, porque já era tarde. Prisão é um lugar que ninguém gostaria de estar. Hoje ainda tem uma estrutura, mas na época não tinha iluminação, não tinha a estrutura, a higiene, o saneamento que tem hoje. Então era um lugar terrível, era um lugar que eram colocadas algemas, pedras, alguns ficavam pendurados. E eles foram parar ali porque pregaram, porque cumpriram o chamado deles. Eles estavam cumprindo o chamado do Senhor Jesus. Se você voltar, Atos capítulo 2, ide pregai o evangelho a toda criatura, Jesus, ele vai nos comissionar, Mateus capítulo 16, batizai, pregai Samaria até os confins da terra. Estavam pregando, a igreja pregava, por mais que se levantassem as adversidades, as perseguições, a igreja não parava, a igreja não cessava, por mais que falavam, parem de pregar, aí mais é que eles pregavam. Por quê? Intimidade com Deus, fé, cumprir cabalmente o seu chamado. E o que acontece? Estavam ali na prisão. Versículo 4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Se eles tivessem se escondido, se eles tivessem se calado, muitos não teriam se convertido. Lembra da promessa feita a Pedro pelo Senhor Jesus Cristo? Está se cumprindo. Pedro, serás pescador de homens. E agora, em um discurso, após um milagre, quase 5.000 chega o número de pessoas convertidas, que acreditam no nome de Jesus. Então Pedro, ele vai dizer, ele vai ensinar, olha todo o processo, é no nome de Jesus, levanta-te e anda. Aí quando o povo vê, fica olhando atônito o milagre, Pedro, ele vai dizer, é no nome de Jesus que esse homem foi fortalecido para que a sua saúde fosse restabelecida, e agora ele está com a saúde perfeita. Eu creio
que o nosso Deus não muda, continua sendo o mesmo, é aquele que pode restabelecer a saúde, mudar a história. O que tem feito, tentado fazer você desanimar, desistir? Porque olha, estamos em épocas do desânimo. Como eu tenho visto pessoas cabisbaixas, abatidas, desanimadas. Ser crente, ser cristão, não é viver, prostrado, cabisbaixo, é passar dificuldades, é tomar a sua cruz, é passar por aflições como Jesus nos ensinou, mas é você poder erguer, levantar sua cabeça e dizer: eu creio que o Senhor está comigo, Ele não me desampara, Ele está comigo, independentemente das circunstâncias. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então, ser crente, ser cristão, é você ter no seu coração essa esperança renovada, essa esperança viva, que você crê, você serve ao Deus do impossível e você sabe e conhece a autoridade do Senhor Jesus Cristo, a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo sobre a enfermidade, sobre os demônios. E quando você clama esse nome, tenha certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida. Então Pedro, ele passa por esse processo. Vão parar na prisão, porém, olha que bênção, subiu o número de homens a quase 5.000. E no dia seguinte, se reuniram, diz o versículo 5, em Jerusalém, as autoridades, os anciãos, os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre, todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote, se reuniram. Pedro está preso, João está preso. E o que nós vamos fazer com eles? Estão pregando o nome de Jesus. Milagres estão acontecendo, vidas estão sendo salvas. O que nós vamos fazer com eles? Precisamos pará-los. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre adversidades, adversários. Neemias, uma grande obra a ser feita, muros a serem levantados, e a mão do Senhor renova e fortalece, a mão poderosa do Senhor fortalece a sua vida, e para a boa obra, você no Senhor tem as suas mãos fortalecidas. Se levantaram adversários, Sanbalate, Tobias, fizeram de tudo para impedir a obra, mas no 52º dia, a obra estava completa, porque eles não desistiram, não desanimaram. E agora, Pedro e João, eles são colocados perante todos esses, diz o versículo 7, e pondo-os perante eles, o arguíram, o perguntaram com que poder ou no nome de quem fizeram isso. Eles reconheceram que o milagre aconteceu. E mais uma vez, eles estavam agindo de malícia. Queriam que eles falassem novamente que era por causa do nome de Jesus para que pudessem atacá-los, para que pudessem acusá-los, porque Jesus já havia sido crucificado. E mais uma vez, agora diante de todos, se reuniram ali. Em nome de quem vocês fizeram isso? Pedro poderia ter retrocedido. Quantas pessoas retrocedem por causa de uma ameaça, de uma tempestade? Quantas pessoas negam a fé por causa de circunstâncias dessa vida, por causa de ofertas? Quantas pessoas vendem seu caráter, rasgam práticas, rasgam caráter cristão por causa de ofertas desse mundo? Pedro poderia ter retrocedido. Olha, essa noite na prisão foi dura, passamos fome, ficamos presos. Pedro poderia ter, olha, vamos falar agora nada não? Para liberar a gente volta a pregar. Sabe o que Pedro vai dizer? Vamos continuar a leitura. Versículo 8. Pedro foi perguntado: em nome de quem fizeram isso? Aí diz o versículo 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo, anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós,
todos e de todo o povo de Israel, de que, em nome de Cristo Jesus, de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro não muda o seu discurso. Diante de todos aqueles religiosos, diante de soldados, diante do povo, Pedro novamente mantém firme o seu posicionamento, a sua fé, e ele declara novamente: olha, hoje somos interrogados, mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Quer vencer? Quer chegar até o final? Seja cheio do Espírito Santo de Deus, e você verá quantas coisas o Senhor há de fazer na sua vida. Por quê? Que você ser cheio do Espírito Santo de Deus, quando vier a fraqueza, o fraco pode dizer: eu sou forte. Digo fraco, forte sou. Quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, se levanta o gigante, você fala: olha, tu vem a mim com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Assim como Deus colocou nas minhas mãos um leão, um urso, o Senhor também vai me colocar você nas minhas mãos, e a vitória é certa. Lembra de Davi? Quando Golias se dispõe para lutar com Davi, Davi não corre, Davi não fica parado, Davi corre na direção de Golias. Depois leia Samuel capítulo 17. Lição de coragem, de ousadia, de intrepidez. Características para os crentes, para os cristãos. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele vai dizer: autoridades, olha, vocês hoje estão perguntando, estão nos interrogando sobre não um erro. Estamos sendo questionados, interrogados, não por uma falta, não por um crime, por causa de um benefício feito a um homem, que outrora estava enfermo, outrora, agora está curado, está com saúde perfeita. Tomai conhecimento, vós todos, que foi no nome de Jesus que ele está curado. Pode me prender de novo, pode me lançar no cárcere de novo, mas eu não vou negar que foi no nome de Jesus que ele foi curado. Temos essa coragem? Ou será que, num segundo momento de ser questionado, será que falaria com cautela? Será que iria suprimir alguns detalhes? Pedro, ele mantém ali o mesmo discurso, e ele fala novamente: é no nome de Jesus o Nazareno, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é esse que vocês crucificaram, é no nome desse que esse homem agora foi curado e está em saúde perfeita. E Pedro foi além. Foi o versículo inicial que nós lemos, versículo 12. Não há outro nome. Pedro, ele fala, versículo 12, Atos capítulo 4, não há salvação em nenhum outro. Pedro não está preocupado com as consequências. Pedro está preocupado em pregar a verdade, aquilo que ele conhecia, porque era um discípulo, foi um discípulo de Cristo. Conviveu com Cristo, viu milagres, multidões, multiplicação de pães e peixes, viu ali pescar e tirar um starter da boca de um peixe, viu milagres acontecer, ainda precisava se converter. Pedro, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. Não, Senhor, de maneira nenhuma te negarei. Mas também era alguém que estava buscando um crescimento, intimidade com Deus. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: quem está dizendo o povo ser o Filho do Homem? Aí eles falam: alguns dizem ser Jeremias, um dos profetas, mas e agora vós, meus discípulos, quem vocês dizem quem eu sou? Aí Pedro se levanta: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, louvamos tantas vezes aqui, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: Pedro, tu és Petros, pedra, pequena pedra, mas sobre esta pedra, essa revelação que foi dada por Deus, pelo Espírito Santo, eu edifico a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E agora Pedro, chamado por Deus, deixou tudo, lembra da pesca maravilhosa? Que Jesus fala: Pedro, lance as redes. Senhor, já pescamos, passamos a noite toda, não pegamos um peixinho. Lança as redes. Aí Pedro fala:
sobre a tua palavra lançarei as redes. E a pesca foi abundante, maravilhosa, a ponto de ambos os barcos, tanto de Pedro como de outro pescador, irem quase a afundar, quase a pique. Mas eles deixaram tudo para seguir a Jesus. E agora estão aqui pregando, e agora estão aqui proclamando, estão ali vencendo barreiras, quebrando paradigmas, pregando o nome de Jesus. Não apenas pregando, mas também operando milagres no nome de Jesus. E nós, nossa fé, como está a nossa vida espiritual? Morna? Cabisbaixa? Meu amado irmão, é tempo de ter um novo cântico nos lábios, de renovar-se, fortalecer no Senhor. Aprendemos aqui que ele diz: não há salvação em nenhum outro, porque de abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, ele prega a verdade. O que Jesus ensinou, não há outro caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que Jesus sempre nos ensina e fala aos nossos corações. Então ele vai dizer: olha, é o nome de Jesus que curou aquele homem, e é no nome de Jesus que nós conseguimos a nossa salvação. E entendam, religiosos, entendam, sumo sacerdote, entendam todos vocês, entendam o povo, que não há outro nome, o qual importa que sejamos salvos. Salvação há no nome de Jesus. E o que acontece? Ao verem, diz o versículo 13, a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Eles olharam para Pedro e para João e falaram: olha, eles não têm, né? Eles são incultos. Então com certeza estiveram com Jesus. E ali está o homem que nós sabemos que era enfermo, nós conhecemos, ficava ali na porta do templo. E agora está curado, está em pé, está saltando, está indo para um lado e para o outro. Não temos como falar nada. E assim eu creio que o que Deus há de fazer na tua vida, muitos ficarão ali temerosos, porque a bênção na sua vida será muito grande. Continue, persevere, mantenha-se fiel. E muitos serão alcançados do que Deus há de fazer na sua vida. Não estamos falando de coisas materiais, não estamos falando de provisão, daquilo que Deus tem para a sua vida se cumprir. Cremos que Deus, Ele cura, amém. Cremos que Deus, Ele abençoa, multiplica, faz você colher a 100 por 1, amém. Mas é a nossa salvação. Estamos falando de contexto de salvação. Aquele homem foi curado? Foi, mas foi salvo. Quando ele foi curado, se você voltar, Atos capítulo 3, ele foi ao templo louvar, adorar a Deus, foi com Pedro e João. Não foi como aqueles 9 leprosos que sequer voltaram para agradecer quando receberam a cura. Então aprendemos aqui, que eles olharam e falaram: olha, nós não temos como falar nada, porque todos estão vendo o homem que foi curado, mas vamos dar um jeitinho aqui, vamos tentar fazer estes se calarem. Diz aqui a continuação do versículo, dessa passagem, versículo 14: vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário, e, mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, como diz aqui a continuação da passagem, não podemos negar, foi visto um sinal notório, mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais venham falar neste nome a quem quer que seja. O que incomodava esse povo não era Pedro e João, mas era o fato deles pregarem, anunciarem, curarem no nome de Jesus. Porque esse nome incomoda o inferno, esse nome incomoda o inimigo. Então creia, acredite no nome de Jesus, que é o nome que cura, que liberta, que é o nome que está acima de todo nome, que faz o milagre acontecer.
Então eles falaram: olha, vamos ameaçar eles, para que eles não venham mais falar no nome de Jesus. E muitos têm deixado de crer, de acreditar, de falar no nome de Jesus, por coisas tão banais, por causa de escândalos, falhas humanas. Muitos têm deixado de crer no nome de Jesus, têm apostatado da fé, têm sido levados, por ventos de doutrina, sendo enganados a muitos, porque não conhecem a palavra, porque não conhecem os mandamentos do Senhor Jesus. Se você ama o nome de Jesus, se você ama Jesus, lembra dos seus ensinamentos. O que Jesus nos ensina? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Se você ama Jesus, se você ama o nome de Jesus, tem bênção preparada para você, tem promessa para aqueles que amam a Cristo. Então eles foram ameaçados para que não falassem mais no nome de Jesus, e diz o versículo 18: chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Agora a terceira vez, pronto, não dá mais. Pedro e João não vão mais falar no nome de Jesus. Foram presos, foram julgados e agora ameaçados de uma maneira aberta, de uma maneira com ira, de um modo com algo, ameaça. Já esteve sobre ameaça? Conhece alguém que esteve sobre ameaça? A pessoa fica limitada, a pessoa fica com medo. Então Pedro, diante dessa ameaça, parou? Não. O que acontece? Na terceira vez, depois que ele é ameaçado, diz o versículo 19: mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Você acha que eu vou ouvir a vocês, homens? Uma ameaça. Eu temo a Deus, eu temo ao Senhor. Lembra do que Jesus ensinou? Não temais o homem, que depois que mata não pode fazer mais nada. Temei a Deus, que pode lançar no céu e no inferno. Tema a Deus, tema ao Senhor. Então Pedro, de uma maneira cheio do Espírito Santo, ele vai dizer no versículo 20: nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Mesmo diante de uma ameaça, foram ameaçados mais, foram ameaçados de novo, e eles falaram: nós não vamos deixar de falar daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós cremos. E o que eles creem, o que eles conhecem, é o que eles têm para dar. O que eles têm para dar? Atos capítulo 3, versículo 6, que nós lemos. Aquele coxo pedia esmola, pedia algo, queria suprir a necessidade momentânea. Amanhã ou daqui a pouco, mais tarde, teria fome novamente. Só que Pedro e João, eles têm o nome de Jesus. Não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E eles não pararam, continuaram pregando, continuaram evangelizando, não ficaram cabisbaixos, não fugiram, não perderam a força por causa das ameaças. E o que acontece? Não tinham como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Se você crer no nome de Jesus, pregar no nome de Jesus, orar no nome de Jesus, a cura, o milagre, a bênção, a direção, a resposta vai acontecer na sua vida, e todos ficarão assim, todos serão alcançados, vão glorificar a Deus pelo que Ele há de fazer na sua vida, pelo nome de Jesus. E esse homem tinha mais de 40 anos, aquele que foi operado, essa cura milagrosa. Meu desejo nessa noite, nessa mensagem tão objetiva, é que nós venhamos crer cada vez mais no nome de Jesus. Que nada deixe ofuscar em nossas vidas a nossa fé no nome de Jesus. Não usar o nome dele em vão. Não usar de qualquer maneira,
Cuidado. Muitos usam por coisas tão levianas, tão banais, tão passageiras. O nome de Jesus é um nome poderoso, é um nome santo. É o nome que está acima de todo nome. É o nome no qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E eu creio que no nome de Jesus, assim como Pedro, foi usado, Pedro e João foram usados para que esse milagre acontecesse, eu creio que no nome de Jesus essa história vai mudar. Aquilo que tem feito você chorar, aquilo que tem feito você ficar preso, algemado, vai cair por terra, porque Deus já está trabalhando, Deus já está dando a direção, Deus já está abençoando, Deus já está providenciando tudo. Porque você ora no nome de Jesus. Coloque-se de pé nesse momento. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo. Vamos orar. Orar no nome de Jesus. Como está a sua fé? Pedro e João, eles encontram esse homem necessitado. Eles falam: não tenho prata, não tenho ouro. A prata e o ouro não vai ser a solução dos seus problemas. Ajudam em muitas coisas. Não há nada errado você ter o crescimento profissional, financeiro. Não podemos amar essas coisas. Mas hoje há muita prata, muito ouro e não há o Espírito Santo. Há muita prata, há muito ouro, mas não há fé no nome de Jesus. Em todo tempo, Pedro ele está ali. Ele cura, Deus cura através de Pedro, no nome de Jesus. No primeiro discurso, 5.000 homens, chega a esse número, porque ele prega o nome de Jesus. Prega arrependimento no nome de Jesus. Depois que ele é preso, quando ele é questionado, mais uma vez ele prega o nome de Jesus. Sim, foi no nome de Jesus que esse homem foi curado. Depois que ele é ameaçado, ele continua falando no nome de Jesus. É o nome que tem toda a autoridade. É o nome que abala o inferno. Qual o seu impossível nessa noite? Jesus nos ensina que o que pedirmos, devemos pedir em nome dele. Devemos clamar no nome dele, pedir ao Pai, que vem em secreto e vai recompensar. Coloque nesse momento seu impossível nas mãos do Senhor. Talvez esteja paralisado,
Alguma área na sua vida que talvez esteja parada, paralisada, faltando alguma coisa. Talvez como um coxo espiritual. Não é isso que Deus quer para a sua vida, não. Pai, em nome de Jesus, Tua palavra foi pregada. Coloco nas Tuas mãos, Senhor, cada impossível, cada oração, ó Deus, aqui nessa salva, cada oração dirigida a Ti em pensamento, em coração aqui nessa noite, dos irmãos que estão em casa. Senhor, cremos que a oração do justo pode muito nos seus efeitos, porque nós fazemos em nome de Jesus. Que nós venhamos ter exatamente isso em nossas vidas. Não a prata, não o ouro, mas o Teu nome, a Tua presença, a fé em Ti. Que cremos que quando oramos no Teu nome, o milagre acontece. A cura vem. Vem o bálsamo, vem o refrigério para a dor. Vem a libertação, vem o perdão, vem aquilo que nós não conseguimos fazer, vem aquilo que nós não conseguimos sequer imaginar. Que o Senhor é fiel, é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos, do que aquilo que pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Assim, ó Deus, oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e há de fazer. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Você que crê no nome de Jesus, aplauda o nome dele. Aleluia.